Olá, tudo bem? Eu sou Igor Viana, sou deficiente visual, professor de educação especial e esse é o nosso curso de tecnologia assistiva, a aula de número 3. Se você não teve a oportunidade de assistir a aula passada, perdeu o nosso conteúdo, você encontra lá no canal do Desafio, no canal que tem todo o conteúdo sobre deficiência. E na aula passada nós falamos sobre dois pontos importantíssimos, que é a sala de recurso. Nós caracterizamos, mostramos um pouco aqui da sala de recurso, algumas ferramentas, instrumentos que são utilizados por pessoas com deficiência visual. E hoje nós vamos falar de um instrumento de tecnologia assistiva que é o Soroban. Tá? É o Soroban, vou deixar aqui. O Soroban, na verdade, ele é uma adaptação do ábaco japonês. E esse recurso ele é utilizado muito pelos orientais para desenvolver cálculos matemáticos. E hoje, não tão novo, mas já há algum tempo, nós utilizamos esse recurso com as pessoas com deficiência visual para desenvolver algumas operações matemáticas. E aqui a gente consegue desenvolver as 4 operações básicas, MMC, MDC, fatoração, raiz quadrada, ou seja, são cálculos que o aluno necessita no dia a dia no ensino regular. Agora tem aquela questão, será que esse recurso ele é bem-vindo por todos os alunos? Então, é aí que está o grande problema. Eu, por exemplo, quando eu fiz a educação básica, eu não gostava de usar o Soroban, eu achava muito complicado, muito difícil. Eu fui utilizar isso quando eu fui dar aula na sala de recursos, então houve a necessidade de estar ensinando esse instrumento para os meus alunos com deficiência visual, então eu tive que aprender. Mas não é um recurso muito bem-vindo pelas pessoas com deficiência visual. Por quê? Eles acham muito complicado manusear esse instrumento e eles preferem fazer cálculos mentais, utilizarem calculadoras sonoras, mas a gente entende, nós como profissionais da educação especial, que é fundamental que o aluno ele tenha conhecimento desse instrumento. E hoje você é o nosso convidado para aprender um pouco sobre o Soroban. Então vamos lá. O Soroban, ele é esse instrumento aqui retangular. Aí você precisa observar algumas questões, alguns pontos importantes aqui. Ele é dividido em parte superior, tem essa régua que corta aqui no meio, e a parte inferior. Na parte superior, eu tenho aqui em cada eixo, né, que são esses ferrinhos, uma bolinha em cada eixo. Na parte inferior, eu tenho 4 bolinhas em cada eixo. Agora vamos entender como que é a divisão desse recurso. Eu tenho aqui, a primeira classe, que eu conto um eixo da unidade, o eixo da dezena e o eixo da centena. Então você perceba aí que tem uma cor branca, que ela divide então as classes. Aí eu tenho segunda classe, aí novamente, deixa eu só achar aqui. Tá, unidade, dezena, centena. Depois a terceira classe, unidade, dezena, centena. E vai, nós temos 7 classes. Isso é importante você guardar que o Soroban ele tem essa divisão. Então vamos tentar construir alguns numerais para que você entenda melhor a função do Soroban. Quando eu quero registrar um número, por exemplo, o número 1, eu subo uma bolinha aqui na casa da unidade dentro da primeira classe. Se eu quero o número 2, eu subo mais uma bolinha. Então eu tenho o número 2. O número 3 eu subo outra bolinha. O número 4, mais uma bolinha. Aí você deve estar se perguntando, tá, e o 5? Como que eu vou construir o número 5 se eu não tenho mais bolinha para subir? Então, o que eu faço? Eu apago as 4 bolinhas, né? O Soroban que está em 0, tá? Isso é importante você saber. Quando eu não movimento as bolinhas, o meu Soroban ele está em 0. Então, o número 5 é só abaixar uma bolinha daqui de cima.
que cada vez que eu abaixo uma bolinha dessa, eu tenho o número 5. Aí o número 6 é 5 mais uma bolinha que eu subo aqui. Então, 5 com 1, 6. Número 7, eu subo mais uma bolinha, porque 5 mais 2, 7. Número 8, eu subo mais uma bolinha, porque 5 mais 3, 8. Se eu subir outra bolinha, eu tenho o número 9, que é 5 mais as 4 bolinhas, eu tenho o número 9. Então, aqui eu trabalhei a casa da unidade da primeira classe. Agora eu vou zerar aqui o soroban e vou trabalhar com a casa da dezena. E eu tenho o número 10. O número 10 é uma dezena com 0 unidades. Então, ou seja, eu subi uma bolinha aqui dessa casa do meio da primeira classe, tá? E eu formei o número 10, que é 1 e 0, que a unidade aqui está vazia, então eu tenho o número 10. Se eu quiser o número 11, eu subo uma unidade. Então, 10 mais 1, 11, uma dezena e uma unidade, número 11. Número 12. Eu subo mais uma unidade. Uma dezena, 2 unidades, número 12. Número 14. Então, eu mantenho aqui uma dezena com 4 unidades e eu formo o número 14. Então, eu vou apagar aqui, que agora eu vou construir um outro número. Lembrando, nenhuma bolinha movimentada, soroban em 0. Eu quero o número 20. Então, eu subo aqui 2 bolinhas na casa da dezena e eu tenho 2 dezenas com 0 unidade, o número 20. O número 25. Então, eu desço 5 unidades aqui. Lembrando que aqui em cima cada bolinha vale 5. Então, eu tenho o número 25. 29. Então, eu vou subir 4 bolinhas aqui na unidade, que vai juntar com essas 5 e vai dar 9. Então, 29. Soroban em 0. Muito bem. Agora, eu quero formar o número 51. Então, vamos trabalhar junto comigo agora. Ó. Aqui em cima, eu tenho a casa da unidade também, dezena e centena. Segue a mesma ordem daqui de baixo. Unidade, dezena e centena. Se 50 são 5 dezenas, então eu abaixo uma bolinha aqui na casa da dezena e eu tenho o número 50. 5 dezenas, 0 unidades. E o 51, é só subir uma bolinha aqui, então fica... Deixa eu achar. 5 dezenas aqui, 50, e uma unidade, 51. Assim, 50, desci aqui o 5 também, ficou 56, porque 5 dezenas, com 5 aqui em cima, mais um 6, 56. Então, essa é a construção dos números aqui no soroban. Isso eu utilizei a casa da unidade e a casa da dezena. Então, vamos aumentar aqui o nosso número. Vou trabalhar agora com a casa da centena. Então, eu subo mais uma bolinha aqui na casa da centena e eu tenho o número 100, que é 1, 0, 0. Então, número 100. E ele está rente aqui à minha divisão das classes, tá certo? Então, número 100. 101. Então, eu subo uma unidade. Então, fica uma centena, 0 dezena e uma unidade. Eu tenho o número 101. Agora, eu quero o número 151. Então, eu desço aqui, ó, 5 dezenas. E aí, eu tenho o número 151. Uma centena, 5 dezenas e uma unidade. Essa é a nossa construção utilizando a primeira classe, que é o que nós chamamos de classe dos numerais simples. Agora, vamos utilizar também a segunda classe, que é a classe de milhar. Então, eu quero construir o número 1000.
Então, eu venho aqui na unidade de milhar. Então, essa segunda classe, ela passa a ser a classe de milhar e eu tenho o número 1000. Então, uma unidade de milhar, 0 centena, 0 dezena e 0 unidades, eu tenho o número 1000. Agora eu quero o número referente ao ano que nós estamos. Então, vamos lá, nós estamos em 2020. Então, eu vou subir aqui, 2000, subir mais uma bolinha na unidade de milhar, 2000, são 0 centenas, né? Estamos em 2020, então eu vou aqui para dezena e o 0. Então, esse é o ano que nós estamos, 2020, representado aqui no Soroban. Então, Soroban em 0. Muito bem. Agora, uma outra atividade para você entender como que é a divisão aqui das classes. Eu vou utilizar as classes ímpares, com o registro dos mesmos numerais. Então, vou anotar o número 12 na primeira classe. Então, eu tenho aqui uma dezena, 2 unidades. Então, número 12 na primeira classe. Então, eu vou intercalar, porque eu só vou trabalhar com as classes ímpares. Então, número 12 aqui, pulo a segunda e vou para a terceira classe. Vou anotar aqui o número 12 na terceira classe. Então, pulo aqui a quarta classe e vou para a quinta, onde eu também registro o número 12. E pulo a sexta e vou para a sétima classe, que é a última aqui do Soroban. Então, eu registrei 12 na primeira, 12 na terceira, 12 na quinta e 12 na sétima. Por que que eu fiz essa organização numérica? Porque quando nós entrarmos nas operações básicas, em especial a adição e subtração, eu vou precisar utilizar a primeira e a sétima classe. Então, para você entender como que é a construção. Então, vamos fazer uma conta bem simples para você entender melhor. Soroban em 0. Ok. Vou fazer aqui a conta 12 mais 12. Então, eu coloco aqui a primeira parcela, que é 12, na minha primeira classe, mais 12 na sétima classe. Então, eu tenho 12 mais 12. Então, vamos lá. Aí, como que eu calculo isso? 2 unidades aqui, com mais 2 unidades do lado de cá, dá 4. Então, eu apago aqui esse 2 e anoto o número 4. Agora, eu vou juntar dezena com dezena. Aí, aqui eu tenho uma dezena com mais uma dezena, 2 dezenas. Então, eu apago, ou junto, né? E anoto aqui o 2. Então, ficou 2 dezenas e 4 unidades, 24. Então, essa é a nossa primeira operação simples de adição. 12 mais 12, 24. Aí você deve estar perguntando, mas cadê o sinal de adição? Não tem como a gente colocar um sinal de adição aqui no nosso Soroban. Então, o aluno ele tem que saber, por isso que tem a importância do Braille. Quando o aluno estiver com a sua sentença matemática, né, no seu exercício, ele precisa ter essa conta anotada em Braille para ele fazer a leitura da sentença matemática, montar a conta aqui no Soroban, calcular e depois passar a resposta para o Braille. Por isso, a importância de se utilizar os dois recursos. Agora, nós colocamos aqui que era 12 mais 12, eram as duas parcelas. O 12 que estava aqui, ele desapareceu. E se o aluno esquecer? Ele vai sempre ter que precisar olhar no Braille? Não. O Soroban, ele também dá para esse aluno uma memória onde ele pode registrar
o número 12 aqui, essa primeira parcela, e ele vai anotar isso na quarta classe. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ele fica aqui, ó, que é a memória do soroban. Então, 12 mais 12 igual a 24. Então, vou zerar aqui o soroban. Vou fazer só mais uma conta simples para você entender. Vamos lá. Agora, 5 unidades e uma dezena. Então, eu tenho o número 15, uma dezena e 5 unidades. 15. Então, eu repito ele na quarta classe. Então, vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta. Anoto aqui. Número 15. Deixa eu ver se eu anotei direitinho. Primeira, segunda, terceira, quarta classe. Então, é 15 mais 11. Uma dezena, uma unidade. Aí eu tenho 5 mais 1, 6. É o que eu falei. Ou eu acrescento mais um aqui, então eu apago e anoto 6. Então é melhor acrescentar. 6. Uma dezena mais uma dezena, duas dezenas. Então eu subo mais uma bolinha. Ou seja, 15 mais 11 igual a 26. Então essa é a nossa operação. Vou zerar o soroban. E vou passar uma atividade para você fazer aí na sua casa. Eu vou construir um número e você vai tentar fazer a leitura dele aí. Então, está aqui o numeral. E na próxima aula, você vai me falar qual é a construção desse número que eu representei aqui. Mas como que eu vou saber se você fez certo ou não? Esse vídeo ele vai estar disponibilizado lá no canal do Desafio. Então, o que eu peço a você? Faça um comentário se você achou difícil a aula de hoje e lá você coloca também o resultado, ou melhor, a construção, a resposta da construção desse número que nós colocamos aqui para você, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre a adição e eu espero você. Um grande abraço. Tchau, tchau.